Vinícius, bota um recadinho aí no WhatsApp para mim, que a prof está pedindo para eles entrarem. Tá. Que não está aparecendo nada aqui para mim. Vamos ver então. Amanda, ainda não entrou. A Mauri. Ana Laura. Arthur. Também não entrou ainda. Senhora, o B disse que ele tá pedindo e a senhora não aceita ele. Mas não está aparecendo aqui para mim. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vê se ele consegue entrar pelo e-mail, que eu envio os e-mails. Ou pelo link, que para mim aqui não está aparecendo. Beatriz. Bibiana. Beatriz está ali. A Bibi também não está aparecendo. Tá, também. Bruna. Bruno. Carol. Emanuele Pereira. Emanuele Madeira. Isadora. Jean. Pretzel. Aí o Betega não está conseguindo entrar, né? Luísa. Manu. Miguel. Pedro. Pedro também não. Rafael Araújo. Rafael Coelho. Stella e Vinícius. Aqui. Tá. Então, Amanda, Arthur, Bibiana, Betega e Pedro. Só o Betega que está entrando em contato aí, que está tentando entrar, ou os outros também não estão conseguindo? Vinícius. Oi, senhora? Só o Betega que está tentando entrar e não está conseguindo, ou Acho os que outros sim. que... Eu disse pra ele entrar pelo e-mail, ele disse que ia tentar. Sora. Oi, meu bem. Fala, querida. A Amanda não tá conseguindo entrar. Tá. Coloca um recado no grupo, então, Vinícius. Diz que eu vou sair e entrar de novo para ver se abre para eles, tá? Tá. Vocês aguardem um momentinho na sala, não saiam da sala, tá? Eu saio e entro, que aí pode ser que abra para eles, tá bem? Avisa aí no grupo para mim, Vinícius, que eu tô saindo e vou entrar de novo.
B conseguiu entrar, Sora. A Amanda também conseguiu, sim. Ok. O Arthur ainda não, a Bibiana e o Pedro. Esses dois, três não conseguiram ainda. Não sei se O estão Pedro tentando. tá aqui, Sora. Ah, o Pedro entrou? Ótimo. Então, a Bibiana e o Arthur estão faltando. Estavam na primeira aula. Alguém consegue entrar em contato aí com a Bibi e com o Arthur? Para ver se eles não estão conseguindo entrar? Tá, se alguém entrar em contato aí com eles, diz para eles entrarem pelo e-mail, então. Se o Arthur ou a Bibi entrar, vocês me avisem, tá? Que eu vou botar na tela de apresentação, aí eu não enxergo, tá bem? Tá bem, Sora. Caso eles entrem, alguém me avisa aí, ó, o Arthur entrou, a Bibi entrou, tá? Ou se estiverem tentando entrar, pedindo permissão, me avisem que eu volto aqui na tela para eles entrarem. Quando, né, o movimento tenentista, ele tem essa característica, né? Eles criam o fim da república oligárquica, né? O fim das oligarquias. Então, nós vamos ter 3 revoltas, tá? A primeira revolta no Rio de Janeiro, 1824, é a revolta chamada Revolta do Forte de Copacabana, tá? Onde tu vai ter, então, os tenentes, os 18 do Forte, que eles chamam, se rebelam, porém o governo coloca a marinha, né, com os canhões, né, apontados para o forte, e aí então 17 tenentes, né, se mantêm na revolta e marcham em direção ao exército do governo, onde eles vão ser fuzilados, obviamente, e junto com eles se junta um civil na casa, então é chamado os 18 do Forte. Depois a revolta de São Paulo, tá? Desculpa, a revolta de Copacabana em 1822. São Paulo, em 1824, Forte também se rebela. Da mesma forma, o governo coloca a marinha, né, apontando os canhões para o forte. O forte tinha um certo apoio da cidade de São Paulo, porém, para não ocorrer um derramamento de sangue, uma guerra civil em São Paulo, os tenentes, então, liberam o forte e eles marcham em direção ao sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso forte também se rebela e também vão se entregar para evitar uma guerra civil e marcham, né, em direção ao norte. Essas duas colunas, a coluna paulista e a coluna do Rio Grande, vão se encontrar na cidade de Santa Helena, né, em Santa Catarina, e vão formar, então, a chamada coluna Prestes. Ela vai ganhar esse nome por causa do tenente Luiz Carlos Prestes, né, que era uma das lideranças que percorria as tropas, e eles vão percorrer, vocês têm aí os traçados, né, no mapa aí por onde eles percorreram, o interior do país, buscando convencer, né, as pessoas de lutarem contra as oligarquias, tá? Contra o coronelismo, o voto de cabresto, enfim. O que acontece com a coluna Prestes, né? Ela acaba sendo dissolvida, porque ela vai ser perseguida pelas tropas do exército o tempo inteiro. Então, com o tempo, ela acaba se dissolvendo, e os que restam, né, dessa coluna são exilados, tá? Eles fogem do país pelo Uruguai. Mais tarde, Luiz Carlos Prestes vai voltar, né, depois que acabar a República Velha, ele volta no contexto político, né? E aí ele já volta dentro do Partido Comunista, tá? Vai se tornar, que eles vão chamar de Cavaleiro da Esperança, né?
no último governo da oligarquia cafeeira no Washington Luiz, tu tem o fim, né, da política do café com leite, tens o rompimento da política do café com leite, tá? De acordo com o tratado deles, com o acordo deles seria a vez de um mineiro ser lançada à presidência da República, porém escolheram Júlio Prestes, que era um paulista. Nesse sentido, então, Minas rompe com o tratado e passa a apoiar a Aliança Liberal, né, encabeçada pelo Rio Grande do Sul, tendo o Getúlio Vargas, né, na chapa, e o João Pessoa como vice, que era um paraibano. Pelo sistema que existia de coronelismo, o Vargas não ganha as eleições. Lembrem que existia também a comissão verificadora de votos, né, que mesmo que o candidato oposto ao coronel vencesse, a comissão acabava dando, né, a eleição para o candidato coronel. Então, dentro desse sistema de eleição fraudulento, o Vargas não chega à presidência, né, não, ou melhor, o Vargas não vence a eleição, porém, ocorre o assassinato do João Pessoa. E esse assassinato, então, se torna o estopim da rebelião, né? A rebelião, então, toma conta e a chamada Revolução de 1930, né? O Vargas toma o poder, pondo fim à República Velha, tá? E aí vai começar a Era Vargas, que é um outro contexto. Semana da Arte Moderna não cai na prova, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Quanto às revoltas no período de República, guerras messiânicas, né? Canudos e Contestado, tá? São as duas comunidades autônomas que se desenvolvem em função da miséria, da fome, né, da falta de incentivo do governo, né, do descaso do governo com essas populações sertanejas, tá? Ambas com lideranças religiosas, Canudo Conselheiro, Contestado João Maria, né? E ambas vão sofrer, então, né, os ataques do governo, tanto federal quanto estadual, né? Ataques também de comerciantes, da própria igreja, tá? Então, vários grupos vão se juntar contra essas comunidades em função da autonomia delas, tá? Aqui tu tens aqui o contexto histórico, né? Movimento de fundo sócio-religioso, período marcado por crises econômicas, sociais, especialmente em relação aos latifúndios, desemprego, né? Figura de Antônio Conselheiro, né, desagrada a igreja, o fato dos canudenses, né, produzirem, né, os seus produtos lá, agrícolas, artesanatos, irem vender na cidade, desagrada os comerciantes, muitos funcionários de fazenda acabam saindo das fazendas e indo morar em Canudos, o que desagrada os fazendeiros. Diga, meu bem. A Guerra de Canudos, qual é a que passou no Rio de Janeiro? É de Canudos ou é a da vacina? Vacina, tá? As guerras messiânicas, elas são guerras rurais, tá? É no campo, tá bem? Então, Canudos e Contestados são guerras rurais. Guerras da cidade são a vacina e a chibata, tá? E tu ainda vai ter os movimentos, que é o movimento do cangaço, que é campo, e o movimento do Padre Cícero, que é na cidade, tá? Então, vacina contra a obrigatoriedade da vacina, né? E aí, então, tem ali o contexto do Oswaldo Cruz, né, que vai desenvolver a vacina contra a varíola, tá? Revolta da Chibata é a marinha brasileira, né? Os marinheiros contra o regime da chibata, que previa 25 chibatadas, né? Nos marinheiros que provocassem algum tipo de delito, principalmente os negros, né? E aí não cabia o contexto, porque a abolição já havia ocorrido, tá? E contra também, eles também reivindicavam também melhores salários, melhores alimentação, tá? Todas essas revoltas vão ser sufocadas pelos governos. Pelo governo, né? Tá? Contestado, Guerra do Contestado, que ocorre entre Santa Catarina, né, e Paraná, tá? E agora, se eu não me engano, da quarta-feira passada, eu passei um slide de revisão de República Velha para vocês, tá? Então, vocês têm duas revisõezinhas aí de República Velha. Agora nós vamos trabalhar a folha de Revolução Russa, tá bem? Ok? Tá aparecendo aí a folha para vocês?
A burguesia não forjou apenas as armas, tá? Para quem tiver perdido, é a folha que eu mandei do dia 18, segunda-feira, tá? Sobre a Revolução Russa. Aí tu tens um texto, ó, a burguesia não forjou apenas as armas que lhes trarão a morte, produziu também os homens que empunharão essas armas. Os operários modernos, os proletários. A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletários nada têm a perder, a não ser as próprias cadeias. E têm um mundo a ganhar, proletários de todos os países unidos. Isso é um documento panfletário que foi lançado no período da Revolução Russa, né? Qual é o nome deste documento? Como é que ele ficou conhecido? Como é que ele foi chamado? Ele foi chamado de Manifesto Comunista, tá? Esse foi uma forma de colocar panfletária, de colocar de forma mais simples, né? Quais eram os objetivos da revolução, contra o que eles estavam lutando, tá? Explica o lema Paz, Pão e Terra. Paz. Paz Retirada. é a terra da... Quando eles querem pegar as partes na Ásia e na África, e o pão a comida. Tá? A terra é a redistribuição de terras aos pequenos camponeses, tá bem? Então, paz, retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Terra, redistribuição das terras entre os pequenos camponeses. Entre os camponeses, vamos colocar. Entre os camponeses, tá? Que é o que a gente chama de reforma agrária, tá? E o pão são melhores condições de trabalho, né, e de vida para que se tenha, então, né, se assegure, né, o alimento, né? Então, melhores condições de trabalho, tá? Ok? Dois. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Em 1924, após a morte de Lenin, dois dos mais destacados dirigentes do Partido Bolchevique se opuseram. Para Trotsky, tratava-se de defender a revolução permanente. Para Stalin, tratava-se de defender o socialismo em um só país. Stalin venceu essa disputa e, a partir de então, a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada dos documentos soviéticos. Tá? A gente tem aquela emblemática foto, né, em que o Trotsky foi retirado da foto, né? Letra A. Transcreva o trecho que explica a divergência entre Trotsky e Stalin. Qual é o trecho do texto que mostra isso? Onde diz ali... Esse é o trecho. Depois das... Tá? Esse aqui é o trecho. Tá? A Trotsky, revolução permanente, ou seja, a revolução tem que se espalhar para os outros países. Para o Stalin, é a revolução num só país, tá? Seria uma espécie de isolamento. Explique por que o stalinismo precisou varrer a imagem de Trotsky da história soviética. Por que o Stalin teve que varrer, né, eliminar a figura do Trotsky? E aí? Para governar sem chances de revoltas ou golpes por parte de Trotsky. Para governar sem chances de rebeliões, sem chances de revoltas, né? Por parte do Trotsky e dos seus aliados, né? Tá correto, tá? Para que
não ocorresse revoltas, né, e tentativas aí de tomar o poder, né, tanto que o Trotsky ele vai ser assassinado, né, ele vai ser expulso, ele vai ser exilado, vai ser expulso da União Soviética, ele vai vir morar no México, e aqui no México, né, ele vai ser assassinado a pauladas no meio da rua, né, a mando do Stalin. Então, para que não ocorresse revolta por parte de Trotsky e seus aliados, e o projeto stalinista fosse consolidado. Tá? Ok? Tranquilo aqui, pessoal? Então, vamos para as de marcar. Analise atentamente as proposições, no contexto pré-revolucionário. O regime político vigente no país era a monarquia parlamentar, onde o czar, o imperador Nicolau II, dividia poderes com o legislativo. Correto? Essa primeira alternativa ou não? Não. Ela está errada, né? Então, ela está errada, tá? Porque o que tinha naquele momento era uma monarquia absolutista, né? Uma monarquia absolutista autoritária, tá? E não uma monarquia parlamentar. 2. Na Rússia, praticamente não havia indústrias, e as poucas existentes instalavam-se no país por intermédio do capital estrangeiro. Está correta? Ou está errada? Verdadeira ou falsa essa questão? Tá correta? Correta. O governo provisório, que se formou após a queda do czar, de caráter burguês, não retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí? Retirou ou não retirou? Se formou ou não se formou um governo provisório burguês? Retirou ou não retirou a Rússia da guerra? São duas perguntas que tem que te fazer aí. Se formou um governo provisório burguês, que era os mencheviques, que foram os primeiros, os que derrubaram o czar, né? E não retiraram a Rússia da guerra. Por isso, é um dos motivos pelo qual os bolcheviques depois chegam ao poder, né? Então, as alternativas estão corretas apenas, não. Estão corretas as alternativas 2 e 3, letra D. Ok? 4. Após a Revolução de 1917, o regime de governo implantado pelos russos foi qual? Que tipo de governo foi implantado com a Revolução Russa? Oi? Socialismo? Socialismo. Socialismo. Tá? A Revolução Russa implanta um governo socialista. Letra B. Tá? 5. Em janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo, então capital do Império Russo, organizaram-se numa manifestação para entregar a Nicolau um documento que reivindicasse melhores condições de vida e melhores salários. Uma multidão de cerca de 200 mil pessoas, entre elas crianças e mulheres, dirigiram-se ao Palácio de Inverno, residência do czar. As tropas do governo, que estavam de prontidão, receberam os manifestantes com tiros de fuzis. Como é que ficou conhecido esse episódio? Domingo Sangrento? Domingo Sangrento. Esse é um dos episódios, né, mais relevante do chamado Ensaio Geral, tá? Ensaio Geral de 1905 é o que eles chamam de uma primeira experiência, né, de revolução. Em 1905, a população, né,
está desgostosa com o governo em função da miséria, da fome, dos baixos salários, desemprego, enfim, né, do autoritarismo do governo, da falta de participação política, tá? Tudo isso está aí no bojo das reivindicações dos russos, né? Então, eles exigem do governo uma Constituição para a Rússia, a criação da Duma parlamentar, que seria um parlamento popular, tá? E vão, então, até o governo russo fazer as reivindicações. São recebidos dessa forma, é o chamado Domingo Sangrento, né? E a partir daí, então, os ânimos da Rússia se alteram. O imperador Nicolau, percebendo que existe aí já em 1905 uma possibilidade aí, né, de vir uma revolução, porque ele vê que nesse momento se organizam os sovietes, que são os conselhos, né, formados por camponeses e soldados, né, trabalhadores da cidade, os proletários, tá? É uma espécie de sindicatos, né, esses conselhos, os chamados sovietes, eles vão organizar a luta na Rússia, tá? Então, quando o Nicolau percebe isso, ele promete aos russos uma nova constituição e permite a criação da Duma parlamentar, tá? Então, os russos, eles vão acalmar no contexto de revolução. A revolução não vai estourar neste momento, porque eles vão acreditar, então, que o czar vai preparar esse caminho. Com a Duma parlamentar, eles vão poder participar da política, né? E vai se preparar o caminho, então, aí para fazer as mudanças necessárias e colocar aí uma nova Constituição para a Rússia. O que acontece? Acalmados os ânimos, passado o tempo, tá? O czar simplesmente manda fechar a Duma parlamentar e não faz Constituição nenhuma e permanece, né, com um governo absoluto, autoritário, né, autocrático, tá? E aí, então, em 1917, se desencadeia a Revolução, tá? E, além de tudo, o czar ainda manda a Rússia para a guerra, né, envolvido, que estava ali no contexto de miséria, de crise econômica, tá? 6. Entre os principais grupos políticos que faziam oposição ao governo czarista russo, destacam-se quais? Quem eram os principais grupos políticos que faziam oposição ao czar? Letra E. Mencheviques e bolcheviques, né? Mencheviques minoria, bolcheviques maioria, socialista, tá? Mencheviques e bolcheviques. 7. Lembrando que os mencheviques, vamos falar um pouquinho deles aqui, né? Lembrando que os mencheviques são a minoria, né? Que não querem a implantação do socialismo através de uma revolução, eles acreditam que é possível implantar o socialismo russo aliados aos burgueses, portanto, eles vão fazer uma aliança com a burguesia, né? E é neste contexto dessa aliança que o governo provisório que derruba o czar é o governo menchevique, né? Vai ser escolhido para governante o Alexander Kerensky, né? Que era um menchevique, tá? Que vai representar ali, então, os interesses da alta burguesia, tá? Como os mencheviques não tomam as medidas que o povo estava pedindo, que era retirar a Rússia da guerra, criar medidas políticos-sociais de melhorar as condições de trabalho e de vida da população, né? Então, tu vais ter aí os sovietes se unindo aos bolcheviques, né? E tomando o poder. É a segunda fase da Revolução, a Revolução de Outubro, né? A de fevereiro é a dos mencheviques. Em outubro, os bolcheviques tomam o poder, e aí eles vão tirar a Rússia da guerra, né? Vão criar as medidas, mas elas não serão suficientes para impedir uma guerra civil. Tá? Lembrando que os bolcheviques tomam o poder, tiram a Rússia da guerra, criam medidas, né, no sentido de buscar solucionar os problemas de crise econômica no país, né? Porém, isso não será suficiente diante da grave crise que a Rússia se encontra, né? E então, isso vai acabar gerando um terceiro momento dessa revolução, que é a guerra civil, né? Que é a guerra entre os exércitos brancos e o exército vermelho, tá? Dentro do exército branco, tu tens ali a burguesia, os mencheviques, apoio de países liberais, né?
contra os vermelhos, né, contra os comunistas, tá, contra os bolcheviques. Os bolcheviques saem vitoriosos da Guerra Civil, né, e em seguida tu vai ter o desenrolar ali do contexto do Trotsky com Stalin, e aí se implanta o stalinismo, tá? Todo poder aos sovietes era um dos lemas, né, das teses de Abril, né, os grandes lemas da tese de Abril era todo poder aos sovietes e paz, pão e terra, né? Esta frase de Lenin estabelecia uma das bases da Revolução Bolchevique. O que eram os sovietes? A B? B de bola? Não. A Assembleia é capaz de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletário através da luta armada. É o que era. Aquilo ali seria um objetivo, tá? A letra B teria um objetivo, mas o soviete ele não é uma assembleia, tá bem? O soviete ele é um conselho, um comitê, é a letra C. Tá? Os sovietes não é um parlamento, a assembleia são parlamentos, bem? Então, a palavrinha assembleia ali já te coloca como errado, mas o resto da questão é um objetivo deles, né? Eles organizavam a classe operária, eles tentavam instalar a luta armada através da ditadura do proletariado para poder implantar o socialismo. Isso é um objetivo do soviete, só que o soviete não é uma assembleia, porque ele não é um parlamento, tá? Ele é um comitê, ele é um conselho formado por trabalhadores, soldados, camponeses, tá? Ok? Principais medidas, número 8, as principais medidas estabelecidas pelos bolcheviques ao chegarem ao poder. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder com o apoio dos soviéticos. Quais foram as principais medidas tomadas por ele nessa segunda fase da Revolução? E aí? E aí? Letra A? Letra A. Estatiza fábricas. Lembra que na Rússia haviam poucas indústrias, né? A maioria delas ali, das poucas que existiam, eram de capital estrangeiro, ou seja, eram indústrias de outros países, né? Elas foram estatizadas, ou seja, elas foram colocadas sob o poder do governo, né? O governo passou a ser o dono, né? Correram os caras de lá e tomaram a indústria, é isso que acontece na prática. Os bancos também foram estatizados, confiscos de bens e propriedades, né? Principalmente desse pessoal que era de fora. Distribuição dos latifúndios, a reforma agrária, né? Distribuição dos latifúndios aos camponeses, retira a Rússia da guerra, tá? Apesar deles fazerem as medidas que os russos estavam pedindo, não foi o suficiente para tirar a Rússia da grave crise econômica que ela estava fundada. Neste contexto, não está aqui nesses exercícios, tá? Mas neste contexto, o Lenin cria a NEP, a nova política econômica da Rússia, que era aquela ideia de dar um passo atrás, né, para dar dois à frente depois, né? Então, o que o Lenin vai colocar na NEP, né? Ele vai criar medidas capitalistas junto com medidas socialistas, né? Ele vai permitir, então, medidas capitalistas controladas, né, pelo governo, nessa tentativa de fazer entrar capital, de fazer girar a moeda, de fazer tirar a Rússia dessa crise econômica. Que medidas foram colocadas? Ele permitiu a criação de indústrias por particulares pequenas, indústrias pequenas, não muito grandes, né? Ou melhor, de médio e grande porte, nem pensar, indústrias pequenas, permitiu o incentivo à entrada de capital, criou incentivo fiscal para o comércio, né? Então, ele cria algumas medidas capitalistas, mas todas elas muito bem controladas, tá? Ok? Teses de Abril. Nesse programa político é incorreto afirmar que Lenin propunha
que está errado de acordo com as teses? Qual é a questão aí que não faz parte das teses de Abril? Que não é uma medida das teses de Abril? A B? A B. Né? A B, até porque o governo provisório também não faz parte dos bolcheviques, né? As medidas das teses de Abril, elas são criadas pelo Lenin lá no contexto de início da Revolução, né? Então, é claro que eles não apoiam o governo provisório dos mencheviques, tá? Pessoal, alguma dúvida a respeito de Revolução Russa? Nenhuma. Tudo tranquilo? Bom, então vocês ficaram, pelos meus cálculos, né, com 3 folhas de revisão. Uma de cada conteúdo, né? Revolução Russa, Primeira Guerra, que a gente já havia feito lá atrás, né? Uma folha de revisão. E República Velha, tá? Vocês têm a da semana passada, os slides da República Velha. Eu passei mais esses de hoje. Vou abrir aqui o da Primeira Guerra, para a gente dar uma olhadinha. Não era esse que eu queria. É esse aqui. Ah, vai esse mesmo. Esse aqui não tem as imagens, mas é esse mesmo. Aí pelo menos não fica igual da aula passada. Ó. Abre, criatura. Nossa, falta abrir vários, né? Que eu dei vários cliques ali. Eu vou abrir vários. Não tem problema. Aqui. Vou passar rapidamente, tá? Só para a gente discutir um pouquinho aqui a questão da Primeira Guerra Mundial, né? A questão das causas, do porquê que acontece a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a causa principal, que é o imperialismo, né? A partilha da África e da Ásia, principalmente ali da África, né? Entre as grandes potências, né? Europeias, principalmente Inglaterra e França nesse momento, que vão sofrer, então, a pressão da Alemanha quando ela entrar no contexto, né, das disputas territoriais na África, disputa por colônia. Então, a Primeira Guerra ela é também chamada de Guerra Imperialista por causa disso, porque a sua principal causa, né, foi a disputa pelos territórios da África e da Ásia. É o período de Revolução Industrial, né, em que a Revolução já está na sua segunda fase, né, a todo vapor, se espalhando pelo mundo, né? Então, tu tens já a junção do capital bancário com o capital financeiro, né? Que é o que a gente vai chamar de capital monopolista, tá? Então, tu tens um capital muito forte e a Europa está se esgotando em termos de consumo. Então, ela tem que achar novos lugares para escoar os seus produtos e para pegar matéria-prima. Então, é nesse sentido, então, é por causa desta necessidade que eles começam as disputas, então, pelos territórios coloniais na África e na Ásia. Então, a gente pode dizer que o imperialismo, ele é, né, uma consequência da Revolução Industrial, e que ambos não deixam de ser causas da guerra, né? Então, tanto a Revolução Industrial, que provoca aí o imperialismo, né, são as causas principais aí da guerra, principalmente a disputa, tá? Neste contexto, nós vamos ter as rivalidades, né?
As principais são a anglo-alemã, tá? Que é também chamada de anglo-germânica, que é a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha, após se unificar, ela rapidamente se industrializa e passa a pressionar os países europeus nessa disputa de territórios com a África, na África, principalmente os territórios que estavam de posse da Inglaterra, tá? Na rivalidade franco-alemã, tu tens a questão da Alsácia-Lorena, né, que é os territórios ricos em minérios, e que eram da França, mas que foram tomados pela Alemanha quando ela se unificou, né? A Alemanha, quando se unifica, forma o seu país, ela toma os territórios da Alsácia e Lorena pelo Tratado de Frankfurt, em 1871. Esse tratado dava aos alemães o território da Alsácia e Lorena. Então, na guerra, em 1914, a França vem em revanche para buscar esses territórios, para recuperar esses territórios que ela vai ter recuperado depois no Tratado de Versalhes, no final da guerra. Políticas de aliança, né, tríplice aliança, tríplice entente, né, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, e a entente, né, a Rússia, a França e a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, né. Lembrando que um ano depois, em 1915, a Itália troca de lado, né, ela sai da aliança e vai para a entente, mas não vai ganhar nada com o final da guerra, ela vai chamar a guerra de mutilada, né. E tu tens, então, esse período anterior à guerra, que é a corrida armamentista, né, chamada aí de paz armada, que é esse momento em que os países estão fechando as suas alianças, fechando os blocos e se militarizando, né, se preparando para a guerra, tá? Outras rivalidades, né, austro-russa, nacionalismo na Sérvia, né? Então, a austro-russa é em função da Áustria dominar vários países da região dos Balcãs, incluindo ali a própria Sérvia. E a Rússia, então, tinha aquela ideia do pan-eslavismo, né, de colocar sob seu controle os povos de origem eslava. A Sérvia são povos eslavos, né? Também dentro da Sérvia existe um movimento, né, muito forte, que é a chamada Grande Sérvia, tá? O nacionalismo de uma ideia de colocar os povos eslavos da região dos Balcãs sob o domínio da Sérvia e não da Rússia. Então, na Sérvia, tu tens uma coisa meio que dividida, digamos assim, tu tens dois movimentos ali dentro da Sérvia, um pela Grande Sérvia e o outro que aceita a aliança ali com a Rússia, né? O exagero, né, dos nacionalismos, né, também geram aí os conflitos que vão levar à guerra. Lembrando aqui também nessa questão do nacionalismo, o pan-germanismo, né? Os alemães também pretendiam colocar os povos de origem ariana ou origem germânica, né, sobre o domínio da Alemanha, tá? A causa imediata da guerra, ou seja, o estopim da guerra, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, quando passeava, então, em Sarajevo, né, na Bósnia. Como ele era príncipe da Áustria, a Áustria dominava a Sérvia, existia um movimento radical, né, que não aceitava, então este movimento vai ser o responsável pelo assassinato, né. Gravilo Príncipe, né, esse menino aqui, né, jovem na época, né, foi quem atirou, tô começando a ficar com a linha enrolada, quem atirou no príncipe e na sua esposa, tá? Detonando, então, a Primeira Guerra. Fases da guerra, 3 fases, né? Guerra de movimento, guerra de trincheira e o ano de 1917, né, que é chamado de Guerra Intercontinental também, tá? Guerra de movimento, deslocamento das tropas, né, para as fronteiras, para as guerras, né, para as trincheiras, enfim, né? Aqui tem essa questão que às vezes aparece em prova, que é o plano Schilfen, tá? Tática ofensiva e defensiva que movimenta o exército em 2 frentes, né? Isso aqui os alemães pretendiam abrir 2 frentes de batalha, uma na frente ocidental e outra na oriental, né? Mas depois acabou que eles abriram primeiro na ocidental. Segunda fase da guerra é a guerra de trincheira, né? A fase mais longa da guerra, a mais violenta, onde tu tem o maior número de baixas, né? É o período em que a guerra está equilibrada, há um equilíbrio de forças, né? As vitórias vão de trincheira em trincheira, né? Até 1917, então, quando tu entra na última fase da guerra, que é a trincheira ainda, ó. Tá?
Então, em 1917, tu entra na última fase da guerra, que é quando tu tem a saída da Rússia, que está lá em revolução, então ela retira, os russos retiram a Rússia da guerra pelo Tratado de Brest-Litovsk, e tu tens a entrada, então, dos Estados Unidos, o que vai desequilibrar, né, as forças em favor da Entente, tá? Pensei que eu tinha aberto outro slide, mas acho que esse é o mesmo que eu passei da outra vez para vocês. A terceira fase, então, 1917, fez a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, né? Aqui seriam os novos armamentos, né? As novidades da guerra, né? O avião, o submarino, tá? As novas tecnologias de guerra. Tanque, né? Blindados. Metralhadoras. Tratados de paz, né? Conferência de Paris ou Tratado de Versalhes, tá? É o mais famoso deles, é o que põe fim à guerra e é o que penaliza, então, os países perdedores da guerra a pagarem uma forte indenização. Claramente, a Alemanha é a maior prejudicada aqui, né? Além de pagar uma forte indenização, ela não pode se militarizar, não pode investir na indústria bélica, né? Vai ter o país dividido em 4 zonas de influência, né? Enfim, né, ela vai ser literalmente retalhada, o que vai agravar ainda mais a crise econômica dentro da própria Alemanha, né, que vai provocar uma revanche, e a gente sabe que o Tratado de Versalhes, quando ele começa a ser desrespeitado pelos alemães, é a chave, né, vai ser o estopim da Segunda Guerra, estopim não, vai ser uma da causa principal da Segunda Guerra, tá? Tem alguns pontos do Tratado de Versalhes. A Alemanha cede o território de Sarre, né? Ela perde a Alsácia-Lorena, a cidade de Danzig, né? Ela passa a ser administrada pela Liga das Nações. Tu tem como consequência da guerra aqui também a criação da Liga das Nações, tá? Que é uma antecessora da ONU. Reconhecimento de culpa dos alemães por ter arrastado o mundo para a guerra, tá? A Alemanha não pode investir na aviação, nem na marinha, nem no exército. Qualquer fábrica de armamentos é proibido, tá? Pelos alemães. Consequências, então, né? Eu não vou ler um por um, vou falar de forma geral das consequências, tá? Tu tens o Tratado de Saint-Germany, que termina com o Império Austro-Húngaro, tá? Põe fim ao Império Austro-Húngaro e tu tens aí o surgimento, então, de novos países, tá? Tens também, né, o fim do Império Turco-Otomano, tá? Então, com o fim dos impérios turco-otomano e o fim do Império Austro-Húngaro, tu tens aí o surgimento de novos países. Tu vais ter também, como consequência desta guerra, a decadência, né, da Europa, principalmente a Inglaterra e França, que eram as maiores potências industriais, a decadência deles, né, nessa ordem mundial, né, e tu tens, então, a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, tá? Também tu vai ter a ascensão dos regimes nazifascistas, né, principalmente na Itália e na Alemanha, tá? Pessoal, eu estou à disposição de vocês. Dúvidas, meus amores? Querem tirar alguma dúvida? Não sei o que mais que eu posso ajudá-los. Alguma dúvida?